Atrás do carrasco marchavam na ordem em que deviam ser executados à frente Peppino, depois Andrea. Cada um estava acompanhado por 2 padres. Nenhum dos 2 tinha os olhos vendados. Peppino caminhava num passo bem firme, provavelmente fora avisado dos preparativos. Andrea era amparado sob cada braço por um padre. Ambos beijavam de vez em quando o crucifixo apresentado pelo seu confessor. A essa simples visão, Franz sentiu as pernas bambearem. Ele observou Albert. Este achava-se pálido como sua camisa e, num gesto mecânico, atirou longe o charuto, embora não tivesse fumado senão metade dele. O conde era o único a parecer impassível. Apenas uma leve cor rubra ameaçava aflorar na palidez lívida de suas faces. Seu nariz dilatava-se como o de um animal feroz que fareja sangue, e seus lábios ligeiramente entreabertos revelavam dentes brancos pequenos e pontiagudos como os de um chacal. E entretanto, apesar de tudo isso, seu rosto tinha uma expressão de delicadeza sorridente, que Franz nunca vira nele. Seus olhos pretos, sobretudo, transmitiam uma mansuetude e um aveludado extraordinários. Enquanto isso, os 2 condenados continuavam a avançar em direção ao cadafalso, e à medida que avançavam era possível distinguir os traços de seus rostos. Peppino era um bonito rapaz de 24 a 26 anos, tinha a pele bronzeada pelo sol e um olhar livre e selvagem. Andava de cabeça erguida e parecia farejar o vento para ver de que lado chegaria seu libertador. Andrea era baixo, gordo e baixo, seu rosto vilmente cruel não indicava a idade, podia entretanto ter mais ou menos 30 anos. Na prisão deixara a barba crescer, sua cabeça caía num dos ombros, suas pernas vergavam, todo o seu ser parecia obedecer a um movimento mecânico em que sua vontade não se impunha. Se não me engano, dirigiu-se Franz ao conde, o senhor havia me dito que teríamos apenas uma execução? Disse-lhe a verdade, ele respondeu friamente. Entretanto, vejo 2 condenados. Sim, mas esses 2 condenados, a um cabe a morte, enquanto o outro ainda tem longos anos pela frente. Creio que se o indulto tiver de vir, não há mais tempo a perder. Pois ele que chega, observe, disse o conde. Com efeito, no momento em que Peppino chegava ao pé da mandaia, um penitente, que parecia atrasado, atravessou uma das fileiras sem que os soldados impedissem sua passagem, e avançando para o chefe da confraria, entregou-lhe um papel dobrado em 4. O olhar ardente de Peppino não perdera nenhum desses detalhes. O chefe da confraria desdobrou o papel, leu e levantou a mão. O Senhor seja abençoado e sua santidade seja louvada, disse em voz alta e clara. Um dos condenados foi agraciado com o indulto. O indulto! Exclamou o povo num único grito. Ele recebeu um indulto! A palavra indulto, Andrea pareceu pular e erguer a cabeça. Indulto para quem? Gritou. Peppino permaneceu imóvel, calado e arfante. Foi concedido o indulto da pena de morte para Peppino, vulgo Rocca Priori, disse o chefe da confraria. E passou o papel para o capitão dos Carabinieri, o qual, depois de lê-lo, devolveu. Indulto para Peppino! Exclamou Andrea, completamente recuperado do torpor em que parecia mergulhado. Por que indulto para ele e não para mim? Devíamos morrer juntos. Prometeram-me que ele morreria antes de mim. Não podem me fazer morrer sozinho. Não quero morrer sozinho, não quero. E se desvencilhou do braço dos 2 padres, retorcendo-se, berrando, rugindo e fazendo tentativas insensatas de romper as cordas que lhe amarravam as mãos. O carrasco fez sinal para seus 2 ajudantes, que pularam do cadafalso e foram dominar o condenado. Que diabos está acontecendo? Perguntou Franz ao conde. Pois como tudo isso se dava em dialeto romano, ele não entendera muito bem. O que está acontecendo? Disse o conde. Não percebe? Aquela criatura humana que vai morrer está furiosa porque seu semelhante não vai morrer junto com ela. Se pudesse, rasgá-lo-ia com unhas e dentes para impedir que este desfrutasse da vida que ele
que ela vai ser da vida de que ela vai ser privada. Homens, homens, raça de crocodilos, como diz Kaer Morhen. Kaer Morhen! Oh, The Witcher! Não, Kaer Morhen, personagem criado por Friedrich Schiller na peça Os Salteadores, ato 1, cena 2. Exclamou o conde, estendendo os 2 punhos para aquela multidão que reconheço bem à minha frente e que ao longo dos tempos nunca deixam de fazer jus a si mesmos. Com efeito, Andrea e os 2 ajudantes do carrasco rolavam pelo chão. O condenado continuava a gritar: "Ele tem que morrer! Quero que ele morra! Não podem me matar sozinho!" Observem, observem, continuou o conde, segurando com as mãos os 2 rapazes. Observem, pois, palavra de honra, é curioso. Eis um homem que estava resignado ao seu destino, que caminhava para o cadafalso, que iria morrer como um covarde, é verdade, mas que iria enfim morrer sem resistência e sem recriminações. Sabem o que lhe dava alguma força? Sabem o que o consolava? Sabem o que fazia aceitar pacientemente esse suplício? Era que um outro partilhava sua angústia. Era que um outro ia morrer com ele. Era que um outro ia morrer antes dele. Levem 2 carneiros para o açougue, 2 bois para o matadouro, e tente explicar a um deles que seu companheiro não morrerá. O carneiro balirá de alegria, o boi mugirá de prazer, mas o homem que Deus fez à sua imagem, o homem a quem Deus impôs como primordial, como única, como suprema lei o amor pelo próximo, o homem a quem Deus conferiu a voz para exprimir seu pensamento, qual será seu primeiro grito ao saber que seu companheiro está salvo? Uma blasfêmia. Glória ao homem, essa obra-prima da natureza, esse rei da criação. E o conde caiu na risada, mas uma risada terrível que indicava que devia ter sofrido muito para rir assim. Enquanto isso, a luta continuava, e era uma coisa pavorosa de se ver. Os 2 ajudantes do carrasco conduziam Andrea para o cadafalso. O povo tomara partido contra ele, e 20.000 vozes gritavam no único grito: "A morte! A morte!" Franz deu um passo para trás, mas o conde pegou novamente seu braço e o manteve diante da janela. "Que está fazendo?" disse-lhe. "Piedade? Tal piedade, acredite, é bem despropositada. Se o senhor ouvisse o uivo de um cão raivoso, o senhor pegaria seu fuzil, se precipitaria para a rua, mataria sem misericórdia e a queima-roupa o pobre animal, que no fim das contas seria culpado apenas de ter sido mordido por outro cão e ter retribuído o que lhe fizeram. E aí está o senhor nutrindo piedade por um homem que nenhum outro homem mordeu, e que entretanto matou seu benfeitor, e que agora, não podendo mais matar porque está com as mãos amarradas, quer a todo custo assistir à morte do seu companheiro de cativeiro, do seu companheiro de infortúnio. Não, não, observe, observe." A recomendação tornara-se quase desnecessária. Franz estava fascinado pelo horrível espetáculo. Os 2 ajudantes haviam trazido o condenado para o cadafalso, e ali, apesar de seus esforços, suas mordidas, seus gritos, haviam-no obrigado a pôr-se de joelhos. Enquanto isso, o carrasco postara-se ao lado com o cutelo imóvel. Então, a um sinal, os ajudantes afastaram-se. O condenado tentou levantar-se, mas antes que tivesse tempo, o cutelo abateu-se contra sua têmpora esquerda. Ouviu-se um barulho surdo e seco. A vítima caiu como um boi, o rosto na terra. Depois, num solavanco, virou-se de barriga para cima. Então o carrasco largou seu cutelo, tirou a faca do cinto, com um único golpe rasgou-lhe a garganta, e subindo imediatamente depois sobre seu corpo começou a pisoteá-lo. A cada pressão um jato de sangue esguichava do pescoço do condenado. Nesse momento Franz não aguentou mais. Recuou no ímpeto e fora cair numa poltrona quase desmaiado. Albert, de olhos fechados, permaneceu ereto, mas agarrado às cortinas da janela. O conde mantinha-se de pé e triunfante, como o anjo da maldade.
15. O Carnaval de Roma. Quando Franz voltou a si, viu Albert bebendo um copo d'água, do qual sua palidez indicava ter grande necessidade, e o conde, já vestindo sua fantasia de palhaço. Lançou mecanicamente os olhos para a praça. Tudo havia desaparecido. Cada falso carrasco, vítimas, só restava o povo, ruidoso, atarefado, alegre, o sino do Monte Citório, que não dobra senão pela morte do Papa e para a abertura da Macerata, badalava incessantemente. E então, perguntou ele ao conde, o que aconteceu? Nada, absolutamente nada, disse este. Como pôde ver, apenas o carnaval começou e precisamos nos vestir. Com efeito, respondeu Franz, de toda aquela cena horrível não resta senão o vestígio de um sonho. É porque foi apenas um sonho, um pesadelo que o senhor teve. Sim, eu. Mas e o condenado? É um sonho também. A única diferença é que ele continuou dormindo, ao passo que o senhor acordou, e quem pode dizer qual dos dois é o maior beneficiado? Mas e Pepino? Perguntou Franz. Aonde foi parar? Pepino é um rapaz sensato, destituído de qualquer amor próprio, que contrariando radicalmente o hábito dos homens, sempre furiosos quando não estão em primeiro plano, ficou encantado ao ver que a atenção geral dirigia-se ao seu companheiro. Em consequência disso, aproveitou-se dessa distração para, sem sequer agradecer aos dignos padres que o haviam acompanhado, misturar-se à multidão e desaparecer. Decididamente, o homem é um animal muito ingrato e muito egoísta. Mas vista sua fantasia, siga o exemplo do senhor de Morcerf. Com efeito, Albert enfiava mecanicamente sua calça de tafetá por cima de sua calça preta e suas botas de verniz. E então Albert sente-se... Não, pera. É uma pergunta. E então, Albert, sente-se disposto a entrar nessa festa louca? Perguntou Franz. Vamos, responda com franqueza. Não, ele disse. Na verdade, depois de ter visto uma coisa dessas, sinto-me calmo e compreendido e compreendo o que dizia o senhor conde. Uma vez habituados a esse espetáculo, é o único que ainda nos proporciona emoções. Sem contar que apenas nesses momentos podemos fazer estudos psicológicos, disse o conde. No primeiro degrau do cadafalso, a morte arranca a máscara que carregamos a vida inteira e o verdadeiro rosto aparece. Temos que concordar, o de Andréa não era bonito de se ver. Canalha hediondo. Vamos nos fantasiar, cavalheiros, vamos nos fantasiar. Teria sido ridículo para Franz desempenhar o papel de menino sensível e não seguir o exemplo dado por seus companheiros. Vestiu então sua fantasia e pôs sua máscara, evidentemente menos pálida que seu rosto. Concluída a toilette, desceram. O coche aguardava na porta, enfeitado com confetes e buquês de flores. Entraram na fila. Difícil imaginar reviravolta mais completa do que a que acabava de se operar. No lugar do espetáculo de morte, soturno e silencioso, a Praça del Popolo apresentava o aspecto de uma orgia louca e frenética. Uma profusão de máscaras surgia, transbordando de todos os lados, escapando pelas portas, descendo pelas janelas. Os coches desembocavam em todas as esquinas, carregados de pierrots, arlequins, dominós, marqueses, trasteverinos, personagens grotescos, cavaleiros camponeses, todos gritando, gesticulando, atirando ovos cheios de farinha, confete, buquês, atingindo com gritos e projéteis a amigos estrangeiros, conhecidos e desconhecidos, sem que ninguém tivesse o direito de se insurgir, sem que ninguém fizesse outra coisa senão rir. Franz e Albert eram como homens levados a uma orgia a fim de esquecerem uma mágoa profunda. À medida que bebem e se embriagam, sentem o adensamento do véu entre o passado e o presente. Viam sempre, ou melhor, continuavam a sentir neles o reflexo do que tinham visto. Mas pouco a pouco a embriaguez geral os contagiou. Pareceu-lhes que sua razão vacilante iria abandoná-los,
sentiam uma necessidade estranha de participar daquela algazarra, daquele movimento, daquela vertigem. Um punhado de confete lançado em Morcerf de um coche vizinho e que, cobrindo-o de poeira, bem como a seus dois companheiros, espetou seu pescoço e toda a área do rosto não protegida pela máscara, como se lhe tivessem lançado uma centena de alfinetes. Terminou de empurrá-lo para a luta generalizada, já em curso entre todas as máscaras nas quais esbarravam. Levantou-se por sua vez no coche, enfiou as mãos abertas nos sacos e, com todo o vigor e habilidade de que era capaz, arremessou por sua vez ovos e balas aos seus vizinhos. Com isso, a guerra estava declarada. A lembrança do que tinham visto meia hora antes apagou-se completamente no espírito dos dois rapazes. Tanto o espetáculo multicolorido, móvel e insensato que tinham sob os olhos os distraíra. Quanto ao conde de Monte Cristo, como dissemos, não parecera nem por um instante impressionado. Com efeito, imaginemos essa grande e bela rua do Corso, de uma ponta a outra ladeada por palácios de 4 ou 5 andares, com todas as sacadas enfeitadas com tapeçarias, com todas as janelas drapejadas nessas sacadas e janelas, 300.000 espectadores romanos, italianos, estrangeiros vindos dos 4 cantos do mundo, todas as aristocracias reunidas, aristocracias de berço, de dinheiro, de talento, mulheres sedutoras que, sofrendo elas próprias a influência desse espetáculo, debruçam-se nas escadas, penduram-se para fora das janelas, fazem chover sobre os coches que passam uma geada de confete, a qual lhes é retribuída com buquês, a densa atmosfera de balas que descem e flores que sobem. Depois, no chão das ruas, uma multidão alegre, incansável, enlouquecida, com fantasias das mais extravagantes, couves gigantescas desfilando, cabeças de búfalos mugindo sobre corpos de homens, cães que parecem andar nas patas de trás. Em meio a tudo isso, uma máscara que se ergue, e nessa tentação de Santo Antão, sonhada por Caló, sei lá, alguma estarteia mostrando um rosto deslumbrante a quem desejaríamos seguir e de quem estamos separados por uma espécie de demônios, iguais aos que vemos em sonhos, e teremos uma tênue ideia do que é o carnaval em Roma. Calote, Jacques Calote, gravurista e artesão, e alguma astarteia mostrando um rosto. Astarteia é o quê? A deusa fenícia da lua. Na segunda volta, o conde ordenou que parassem o coche e pediu permissão aos companheiros para se despedir, deixando seu coche à disposição deles. Franz olhou para cima. Estavam em frente ao Palácio Ruspoli, e na janela do meio, guarnecida com um tecido de damasco branco com uma cruz vermelha, achava-se um dominó azul. Fantasia, ou no caso, pessoa fantasiada, que consistia em uma única túnica longa e leve, de amplas mangas e capuz azul, sob o qual a imaginação de Franz concebeu sem dificuldade a bela grega do teatro Argentina. Cavalheiros, disse o conde saltando do coche, quando estiverem cansados de ser atores e quiserem voltar a ser espectadores, saibam que dispõem de um lugar nas minhas janelas. Enquanto isso, disponham do meu cocheiro, do meu coche e dos meus criados. Esquecemos de dizer que o cocheiro do conde estava gravemente vestido com uma pele de urso negro, exatamente igual à de Audrey em O Urso e o Pachá, e que 2 lacaios de pé atrás da caleche vestiam fantasias de macacos verdes colados em seus corpos e máscaras com molas, as quais usavam para fazer caretas aos passantes. Audrey, Urso e Pachá. Jean-Jacques Audrey atuou na comédia O Urso e o Pachá, escrita por Augustin-Eugène Scribe e Joseph Xavier Santienne, e encenada no Teatro de Variedades de Paris em 1820. Né? Franz agradeceu ao conde sua gentil oferta.
Quanto a Albert, flertava com um coche abarrotado de camponesas romanas, estacionado, como o do conde, numa daquelas pausas tão comuns nas filas, e esmagava buquês. Infelizmente para ele, a fila voltou a andar, e quando ele descia para a Praça del Popolo, o coche que atraíra sua atenção subia novamente, em direção ao Palácio de Veneza. Ah, meu caro, disse ele a Franz. Não viu? O quê? Perguntou Franz. Aquela caleche repleta de camponesas romanas. Não, pois tenho certeza de que são mulheres maravilhosas. Pena que você está mascarado, meu caro Albert, disse Franz. Era uma oportunidade para se recuperar dos seus desapontamentos amorosos. Respondeu ele, meio rindo, meio convencido. Espero realmente que o carnaval não passe sem me trazer alguma compensação. Apesar dessa esperança de Albert, o dia se passou sem outra aventura além do encontro, 2 ou 3 vezes renovado com a caleche das camponesas romanas. Num desses encontros, fosse por acaso, fosse por cálculo de Albert, sua máscara caiu. Literalmente. Nesse momento ele pegou o que restava do buquê e jogou para a caleche, uma das maravilhosas mulheres que Albert adivinhava sob a fantasia coquete de camponesas, foi sem dúvida tocada por aquele galanteio, pois por sua vez, quando o coche dos 2 amigos voltou a passar, ela o retribuiu com um buquê de violetas. Albert precipitou-se para o buquê. Como Franz não tinha nenhum motivo para acreditar que era destinado a ele, deixou Albert apoderar-se das flores. Albert prendeu-as gloriosamente em sua lapela e o coche prosseguiu sua corrida triunfante. Pronto, gaguejou Franz. Uma semente de aventura. Ria quanto quiser, respondeu Albert. Mas na verdade creio que sim. Não largo mais esse buquê. Puxa, também acredito piamente, disse Franz rindo. É um sinal de gratidão. A brincadeira, em todo caso, logo ganhou caráter de realidade, pois quando ainda arrastados pela fila, Franz e Albert cruzaram de novo com o coche das camponesas, a que lançaram o buquê para Albert e bateu palmas ao ver sua lapela. Bravo, meu caro, bravo, parabenizou-lhe Franz. A coisa vai maravilhosamente bem. Quer que eu vá embora para ficar mais à vontade? Não, disse ele. Não apressemos as coisas. Não quero me deixar levar como um tolo na primeira demonstração no encontro com hora marcada, como dizemos para o baile da ópera. Se a bela camponesa estiver disposta a ir mais longe, iremos encontrá-la amanhã, ou melhor, ela nos encontrará. Então me dará sinal de vida e verei o que fazer. Na verdade, meu caro Albert, disse Franz, você é sábio como Nestor e prudente como Ulisses. E para sua Cici conseguir transformá-lo num animal qualquer, terá que ser ou muito habilidosa ou muito poderosa. Albert tinha razão. A bela desconhecida provavelmente resolvera não levar adiante o flerte naquele dia, pois embora os rapazes ainda dessem várias voltas, não voltaram a se deparar com a caleche que procuravam com os olhos. Devia ter desaparecido por uma das ruas adjacentes. Voltaram então para o Palácio Ruspoli, mas o conde também desaparecera com o dominó azul. De todo modo, as 2 janelas cortinadas com damasco amarelo continuavam ocupadas por pessoas que ele devia ter convidado. Nesse momento, o mesmo sino que repicara na abertura da macherata deu toque de recolher. A fila do corso logo se desfez e num instante todos os coches desapareceram pelas ruas transversais. Franz e Albert estavam então em frente à Rua del Murate. O cocheiro enveredou por ela sem nada dizer, alcançando a Praça de Espanha e contornando o Palácio Poli, parou em frente ao hotel. Mestre Pastrini veio receber seus hóspedes na soleira da porta. A primeira providência de Franz foi informar-se acerca do conde e exprimir desculpas por não ter chegado a tempo, mas mestre Pastrini tranquilizou dizendo que o conde de Monte Cristo encomendara um segundo coche para si e que este fora pegá-lo às 4 horas no Palácio Ruspoli.
Além disso, estava encarregado da parte dele de oferecer aos dois amigos a chave de seu camarote no Teatro Argentina. Franz interrogou Albert a respeito de suas disposições, mas Albert tinha grandes planos a executar antes de pensar em ir ao teatro. Por conseguinte, em vez de responder, perguntou ao mestre Pastrini se este poderia lhe arranjar um alfaiate. Um alfaiate? Perguntou o hoteleiro. E para quê? Para que nos confeccione, de hoje para amanhã, roupas de camponeses romanos tão elegantes quanto possível, respondeu Albert. Mestre Pastrini balançou a cabeça. Confeccionar 2 fantasias de hoje para amanhã, exclamou. Eis, peço perdão a Vossa Excelência, um pedido à francesa. 2 fantasias. Numa semana em que o senhor não encontra um alfaiate que aceite pregar 6 botões num colete, ainda que lhe pague 1 escudo por cada um desses botões. Sou então obrigado a desistir das fantasias que desejo? Não, porque temos essas fantasias já prontas. Deixe esse assunto comigo, e amanhã, quando acordar, encontrará uma coleção de chapéus, casacos e calças do seu agrado. Meu caro, disse Franz a Albert, confiemos no nosso hoteleiro. Ele já nos provou ser homem bastante capaz. Jantemos então tranquilamente, e depois do jantar vamos ver a italiana em Argel. O original, L'Italiana all'Argel, ópera de Gioacchino Antonio Rossini, estreada em 1813. Tudo bem quanto à italiana em Argel, disse Albert, mas note bem, mestre Pastrini, que eu e o cavalheiro, continuou apontando para o Franz, consideramos importantíssimo ter amanhã as roupas que pedimos. O hoteleiro afirmou pela última vez a seus hóspedes que não precisavam se preocupar com nada e que seriam servidos conforme seus desejos, ao que Franz e Albert subiram para se livrar de suas fantasias de palhaço. Albert, ao tirar a sua, apertou com o maior cuidado seu buquê de violetas. Ele seria no dia seguinte o sinal para que fosse reconhecido. Os dois amigos sentaram-se à mesa, porém, enquanto jantava, Albert não conseguiu deixar de observar a notória diferença existente entre os respectivos méritos do cozinheiro de mestre Pastrini e o do conde de Monte Cristo. A verdade obrigou Franz a admitir, a despeito das prevenções que parecia ter contra o conde, que a comparação era desfavorável ao chefe de mestre Pastrini. Na sobremesa, o criado perguntou para que horas os rapazes desejavam coche. Albert e Franz entreolharam-se, receando com sinceridade que estivessem abusando. O criado percebeu. Sua Excelência, o Conde de Monte Cristo, disse-lhes, deu ordens claras para que o coche ficasse o dia inteiro à disposição de suas senhorias. Suas senhorias podem, portanto, dispor dele sem receio de ser inconvenientes. Os rapazes resolveram aproveitar até o fim a cortesia do conde, ordenando que atrelassem o coche enquanto iriam substituir a toilette do dia, amafanhada devido às numerosas batalhas travadas pela toilette da noite. Tomada essa preocupação, dirigiram-se para o Teatro Argentina e instalaram-se no camarote do conde. No correr do primeiro ato, a Condessa G adentrou o seu. O primeiro olhar que lançou foi para o lado onde, na véspera, vira o conde, de modo que percebeu que os dois amigos no camarote daquele acerca da qual exprimia a Franz 24 horas antes tão estranha opinião. Seu binóculo estava apontado para ele com tanta obstinação que Franz logo constatou a crueldade que seria demorar-se mais tempo para satisfazer sua curiosidade. Assim, usando-o do privilégio concedido aos espectadores dos teatros italianos, que consiste em fazer das salas de espetáculo suas salas de visita, os dois amigos deixaram o camarote para irem render homenagens à condessa. Assim que entraram em seu camarote, ela fez sinal a Franz para ocupar o lugar de honra. Albert, por sua vez, instalou-se atrás. E então, disse ela, mal dando tempo de Franz sentar. Parece que o senhor não tinha nada mais urgente a fazer do que travar relações com o novo Lord Ruthven, e eles os melhores amigos do mundo. Embora ainda não se trate de uma intimidade recíproca, como supõe, não posso negar que passamos o dia inteiro sob seus auspícios, senhora Condessa. Como? O dia inteiro?
Literalmente, juro. Pela manhã aceitamos seu desjejum, durante toda a machareta corremos o coço em seu cote. Enfim, esta noite viemos assistir ao espetáculo em seu camarote. Então conhecem. Sim e não. Como assim? É uma longa história. Que vai me contar, não? A senhora ficaria com muito medo. Mas o motivo. Espere pelo menos que a história tenha um fecho. Que seja. Gosto das histórias completas. Enquanto isso, como entraram em contato? Quem os apresentou a ele? Ninguém. Ao contrário, foi ele que se apresentou a nós. Quando isso? Ontem à noite, depois que a deixei em casa. Por intermédio de quem? Meu Deus, pelo intermédio bastante prosaico do nosso hoteleiro. Então ele está hospedado no hotel de Londres como os senhores? Não só no mesmo hotel, como no mesmo andar. Qual é o nome dele? Pois de certo o senhor sabe seu nome. Perfeitamente, Conde de Monte Cristo. Que nome é esse? Não é um nome de estirpe. Não, é o nome de uma ilha que ele comprou. E ele é conde? Conde toscano. Que remédio! Engoliremos este junto com os outros, alfinetou a condessa, que era de uma das famílias mais antigas das cercanias de Veneza. E, a propósito, que tipo de homem ele é? Pergunte ao Visconde de Morcerf. Ouvi o cavalheiro. Foi encaminhado ao senhor, disse a condessa. Seríamos pedantes se não o achássemos encantador, senhora, respondeu Albert. Um amigo de 10 anos não teria feito mais por nós, e isso com uma graça, uma delicadeza e uma cortesia que sugerem um autêntico homem elegante. Uro! Admirou-se a condessa, rindo. No fim vão ver que o meu vampiro não passa de algum novo rico querendo se desculpar pelos seus milhões e que assumiu o olhar de Lara para ser confundido com o senhor de Rothschild. E ela, os senhores a viram? Lara. Nova referência ao poema de Lord Byron intitulado Lara, A Tale, de 1814, no qual o protagonista é o modelo do típico herói romântico byroniano. Ela? Quem? Perguntou Franz sorrindo. A bela grega de ontem. Não. Escutamos, tenho quase certeza, o som de sua gusla, mas ela permaneceu completamente invisível. A verdade, meu caro Franz, é que ao dizer invisível você está simplesmente querendo fazer mistério, disse Albert. Então quem acha que era aquele dominó azul na janela com a cortina de damasco branco? E onde ficava essa janela com a cortina de damasco branco? Perguntou a condessa. No Palácio Ruspoli. O conde tinha então janelas no Palácio Ruspoli? Exatamente. A senhora passou pela Rua do Corso? Naturalmente. Pois bem, reparou em 2 janelas com cortinas de damasco amarelo e uma com cortinas de damasco branco com uma cruz vermelha? Essas 3 janelas pertencem ao conde. Ora essa, mas então esse homem é um nababo? Sabem quanto custam 3 janelas como essa para uma semana de carnaval? E no Palácio Ruspoli? Isto é, no melhor ponto do Corso? 200 ou 300 escudos romanos? Aumente para 2 ou 3 mil. Puxa! Será que essa bela renda vem da ilha que ele possui? Da ilha? Ela não rende nem um bajoco. O que é bajoco, meu Deus? Em francês, barroco, moeda dos estados romanos. Então por que a comprou? Por capricho. Quer dizer que é um tipo singular. O fato, disse Albert, é que ele me pareceu bastante excêntrico. Se morasse em Paris, se frequentasse nossos espetáculos, eu lhe diria, meu caro, que é ou um piadista de mau gosto fazendo pose, ou um pobre diabo perdido pela literatura. Na verdade, esta manhã ele fez 2 ou 3 programas dignos de Didier ou de Antônia. Protagonistas, respectivamente, dos dramas em 5 atos Marion Delorme, de Victor Hugo, e Antony, do próprio Dumas. Nesse momento chegou uma visita e, segundo o costume, Franz cedeu lugar ao recém-chegado. Tal circunstância, além da troca de lugares, resultou na mudança do rumo da conversa. 1 hora mais tarde, os 2 amigos voltavam para o hotel.
Mestre Pastrini já providenciara as fantasias para o dia seguinte e prometeu-lhes que ficariam satisfeitos com seu tirocínio diligente. Com efeito, no dia seguinte, às 9 horas, ele entrava no quarto de Franz acompanhado por um alfaiate carregando 8 ou 10 fantasias de camponeses romanos. Os dois amigos escolheram 2 iguais, que se ajustavam mais ou menos ao seu tamanho, e encarregaram o hoteleiro de mandar confeccionar 20 metros de fita para cada um dos chapéus e de providenciar 2 encantadores lenços de seda com as listras em diagonal e cores vivas que os homens do povo, nos dias de festa, costumam amarrar na cintura. Albert estava impaciente para ver como a nova fantasia lhe cairia. Era um casaco e uma calça de veludo azul, meias com triângulos bordados, sapatos de fivela e um colete de seda. Enfim, Albert só tinha a ganhar com essa pitoresca fantasia, e quando a faixa abraçou sua elegante cintura, quando o chapéu ligeiramente caído de lado deixou desenrolarem-se sobre os seus ombros cascatas de fitas, Franz foi obrigado a admitir que os trajes típicos contam muito na superioridade física atribuída a determinados povos. Os turcos, antigamente, tão pitorescos com suas longas túnicas multicoloridas, não são horríveis agora com seus rudingotes azuis abotoados e seus solidéus gregos que lhes dão um aspecto de vinho açucarado? Franz transmitiu seus elogios a Albert, que enquanto isso, de pé diante do espelho, sorria com um ar de satisfação que nada tinha de equívoco. Estavam nesse ponto quando o conde de Monte Cristo entrou. "Cavalheiros", disse ele, "considerando que, por mais agradável seja um companheiro de programas, a liberdade é ainda mais agradável. Venho lhes comunicar que para hoje e os dias vindouros deixo à sua disposição o coche do qual já desfrutaram ontem. Nosso hoteleiro deve ter lhes dito que disponho de 3 ou 4 de reserva. Logo os senhores não me estarão privando de nada. Usem-no com toda a liberdade, seja para seus programas, seja para seus negócios. Nosso ponto de encontro, caso tenha alguma coisa a me dizer, é o Palácio Ruspoli." Os 2 rapazes ameaçaram fazer alguma ressalva, mas, a bem da verdade, não tinham nenhuma boa razão para recusar uma oferta que, aliás, os beneficiava. Acabaram então por aceitar. O conde de Monte Cristo ficou cerca de 15 minutos com eles, discorrendo com grande desembaraço sobre os mais diversos assuntos. Estava, como já podemos observar, bem informado sobre a literatura de todos os países. Um relance nas paredes de seu salão provara a Franz e a Albert que era um amante de pintura. Algumas palavras despretensiosas que ele deixou escapar sem querer provaram-lhes que as ciências não lhe eram estranhas, parecendo estar familiarizado sobretudo com a química. Os 2 amigos não tinham a pretensão de retribuir ao conde o almoço Tá certo isso? Ao conde o almoço oferecer-lhe em troca da excelência de sua mesa, o trivial bastante medíocre de mestre Pastrini. Disseram-lhe tudo isso francamente, e ele recebeu essas desculpas como um homem capaz de apreciar tal delicadeza. Albert estava fascinado com as maneiras do conde, a quem apenas o saber científico o impedia de identificar como um autêntico fidalgo. A liberdade de dispor plenamente do coche era o que mais o alegrava. Tinha sua mira apontada para as graciosas camponesas, e como na véspera elas haviam desfilado num coche muito elegante, não desagradava continuar dando mostras de estar em pé de igualdade com elas nesse aspecto. À 1h30 os 2 rapazes desceram. O cocheiro e os lacaios haviam tido a ideia de vestir suas librés sobre as peles dos animais que usavam como fantasia, o que lhes dava uma aparência ainda mais grotesca que na véspera. A ponto de lhe render vários elogios de Franz e Albert. Albert prendera sentimentalmente seu buquê de violetas murchas na lapela. A primeira badalada do sino partiram e adentraram a Rua do Corso pela Rua Vitória. Na segunda volta, um buquê de violetas novas arremessado de um carro cheio de mulheres fantasiadas de palhaço e que veio cair na caleche do conde
indicou a Albert que, tal como ele e seu amigo, as camponesas da véspera haviam mudado de fantasia, e que, fosse por acaso, fosse por um sentimento análogo àquele que o movera enquanto ele galantemente vestia-se com a fantasia delas, elas, por sua vez, tinham vestido a dele. Albert prendeu o novo buquê no lugar do outro, mas conservou o buquê murcho nas mãos. E quando passou novamente pela caleche, levou-o apaixonadamente aos lábios, gesto que pareceu divertir bastante não apenas a jovem que o arremessara, como também suas loucas amigas. O dia não foi menos animado que a véspera. É provável, inclusive, que um profundo observador tenha constatado um aumento na algazarra e na alegria. Por um instante avistaram o conde em sua janela, mas quando o coche voltou a passar, ele já havia desaparecido. Desnecessário dizer que a troca de galanteios entre Albert e a Pagliatina dos buquês de violeta durou o dia inteiro. À noite, tainha, vinho, ao retornar, Franz encontrou uma carta da embaixada. Esta lhe anunciava que ele teria a honra de ser recebido no dia seguinte por sua santidade. Em todas as viagens anteriores que fizera a Roma, solicitara e obtivera o mesmo privilégio, e tanto por religião quanto por gratidão, não queria deixar a capital da cristandade sem prestar sua respeitosa homenagem aos pés de um dos sucessores de São Pedro, o raro exemplo de todas as virtudes. Naquele dia, portanto, estava fora de questão para ele pensar em carnaval, pois apesar da bondade com que ele reveste sua grandeza, é sempre com um respeito cheio de profunda emoção que nos preparamos para nos curvar diante desse nobre e santo venerável chamado Gregório VI? Sexto. Gregório... Sexto não, 16º, meu Deus do céu. Nome adotado pelo Papa Bartolomeu Alberto Capellari, quando eleito em 1831. Recebeu o escritor Alexandre Dumas no Vaticano em 1853. Olha só. Ao sair do Vaticano no dia seguinte, Franz voltou direto para o hotel, evitando mesmo passar pela Rua do Corso. Levava consigo um tesouro em pensamentos pios, e o contato que eles e a folia da Macerata teria sido uma profanação. Às 5h10, Albert voltou. Estava no auge da alegria. A Pagliatina voltara a vestir sua fantasia de camponesa, e ao passar pela caleche de Albert erguera a máscara. Era encantadora. Franz deu a Albert seus mais sinceros cumprimentos. Este os recebeu como o homem a quem são devidos. Percebera, disse ele, por certos sinais de inimitável elegância, que sua bela desconhecida devia pertencer à mais alta aristocracia. Albert estava decidido a lhe escrever no dia seguinte. Franz, ao mesmo tempo em que recebia essa confidência, observou que Albert parecia ter alguma coisa a lhe pedir, e que não obstante hesitava fazê-lo. Insistiu, declarando-lhe antecipadamente que estava disposto a fazer em prol de sua felicidade todos os sacrifícios que estivessem ao seu alcance. Albert se fez de rogado apenas o tempo exigido por uma polidez amistosa. Enfim, acabou por admitir que Franz lhe prestaria um favor se deixasse a caleche apenas para ele no dia seguinte. Albert atribuía a ausência do amigo à extrema gentileza que a bela camponesa fizera ao erguer sua máscara. Franz não era egoísta a ponto de interromper Albert no meio de uma aventura que prometia ser simultaneamente tão instigante para sua curiosidade e tão lisonjeira para o seu amor próprio. Conhecia bastante bem a grande indiscrição do amigo para ter certeza de que ele o manteria a par dos menores detalhes de seu sucesso. E como fazia 4 anos que ele percorria a Itália em todos os sentidos, sem sequer uma chance de esboçar um caso amoroso por conta própria, não desagradava a Franz saber como as coisas se dariam numa situação como essa. Prometeu então a Albert que no dia seguinte se contentaria em assistir ao espetáculo das janelas do Palácio Ruspoli. Com efeito, no dia seguinte viu Albert passar e repassar. Levava consigo um enorme buquê, provavelmente o encarregado de levar sua epístola amorosa.
Essa probabilidade virou certeza quando Franz revia o mesmo buquê, que chamava a atenção por um círculo de camélias brancas nas mãos de uma encantadora pagliatina em cetim rosa. A noite, tainha, vinho, portanto, não era mais da alegria, era do delírio. Albert não duvidava de que a bela desconhecida fosse responder pelo mesmo intermediário. Franz antecipou-se aos desejos do amigo, dizendo-lhe que todo aquele barulho o fatigava e que decidira usar o dia seguinte para rever seu álbum e fazer anotações. Em todo caso, Albert não se enganara em suas previsões. No dia seguinte, à noite, tainha, vinho, Franz viu saltar para dentro de seu quarto, agitando mecanicamente um quadrado de papel que segurava em um dos cantos. E então, disse ele, eu estava errado? Ela respondeu, exclamou Franz. Leia. Esta palavra foi pronunciada com uma entonação impossível de ser reproduzida. Então nem vou tentar reproduzir, meu irmão. Franz pegou o bilhete e leu. Terça-feira, às 7 horas, desça do seu coche em frente à rua de Pontefice e siga a camponesa romana que arrancar o seu mocoleto. Quando chegar ao primeiro degrau da igreja de San Giacomo, não se esqueça, para que ela possa reconhecê-lo, de prender uma fita rosa no ombro da sua fantasia de palhaço. Daqui até lá não me verá mais. Confiança e discrição. E então? Disse Albert a Franz, quando este chegou ao fim da leitura. Que pensa disso, caro amigo? Pois penso, respondeu Franz, que a coisa assume claramente o caráter de uma aventura muito agradável. É a minha opinião também, disse Albert, e receio muito que você vá sozinho ao baile de Bratiano. Será se é uma armadilha do Conde, mano, pra, dar uma surra nesse moleque? Será se ele vai querer chifrar ele igual o pai dele chifrou a mãe dele? Complicado, mas eu espero que sim, velho. Vai ser muito legal se isso acontecer. Franz e Albert haviam recebido naquela mesma manhã um convite do célebre banqueiro romano. Abra o olho, meu caro Albert, disse Franz. Toda a aristocracia estará na casa do duque, e no caso de a sua bela desconhecida ser realmente da aristocracia, não poderá se eximir de aparecer por lá. Apareça ou não, mantenho minha opinião sobre ela, continuou Albert, difícil de falar isso. Leu o bilhete? Sim. Conhece a educação medíocre dada na Itália às mulheres do Mesocito. Da classe média. A educação medíocre? Ixi. Assim era designada a burguesia. Classe média. Mesocito. Sim, respondeu Franz outra vez. Pois bem, releia o bilhete, examine a letra e ache um erro que seja, de sintaxe ou de ortografia. De fato, a letra era esmeralda e a ortografia irrepreensível. Você é um predestinado, disse Franz a Albert, devolvendo-lhe o bilhete pela segunda vez. Ria o quanto quiser, zombe à vontade, replicou Albert. Estou apaixonado. Oh. Ah, meu Deus, você me assusta, exclamou Franz. Vejo que não apenas irei sozinho ao baile do Duque de Bratiano, como é possível que volte sozinho para Florença. É fato, se a minha desconhecida for tão amável quanto bela é, declaro-lhe que finco o pé em Roma por pelo menos 6 semanas. Adoro Roma. E, além disso, tive grande inclinação por arqueologia. Claro, com mais 1 ou 2 encontros feito esse, volto a ter esperanças de vê-lo membro da Academia de Paleografia e Beletrismo. Albert preparava-se para discutir seriamente seus direitos à cadeira acadêmica, mas vieram anunciar aos 2 rapazes que o jantar estava servido. O amor em Albert não era de forma alguma antagônico ao apetite. Ele se apressou, portanto, bem como seu amigo, em se pôr à mesa, disposto a retomar a conversa depois do jantar.
Terminado o jantar, anunciaram o conde de Monte Cristo. Havia 2 dias que os rapazes não o viam. Um negócio, dissera mestre Pastrini, o chamara a Civita Vecchia. Partira na noite da véspera e acabara de chegar não fazia 1 hora. O conde foi encantador. Talvez por ter se julgado excessivo, talvez porque a ocasião não despertava nele nenhuma das fibras acrimoniosas que certas circunstâncias já haviam feito vibrar por 2 ou 3 vezes em suas amargas palavras. Foi quase como todo mundo. Aquele homem era um verdadeiro enigma para Franz. Seria impossível o conde duvidar que o jovem forasteiro o tinha reconhecido. Entretanto, nenhuma palavra saída de sua boca desde o reencontro dos dois parecia sugerir que ele se lembrasse de o ter visto antes. Em contrapartida, por mais que Franz sentisse vontade de aludir ao seu primeiro contato, o medo de desagradar um homem que o cobrira a ele e a seu amigo de gentilezas o fazia hesitar. Permaneceu então na mesma reserva que ele. O conde soubera que os 2 amigos haviam pensado em comprar um camarote no Teatro Argentina, e que a resposta fora que estava tudo esgotado. Assim trazia-lhes a chave do seu, pelo menos este era o pretexto para a sua visita. Franz e Albert opuseram alguma resistência, alegando o receio de prejudicá-lo, mas o conde respondeu-lhes que, como naquela noite ia ao Teatro Vale, seu camarote no Teatro Argentina ficaria vazio caso não desfrutassem. Essa declaração fez os dois amigos aceitarem. Franz acostumara-se pouco a pouco com a palidez do conde, que tanto o impressionara da primeira vez que a vira. Não podia deixar de reconhecer a beleza de sua cabeça severa, cuja palidez era o único defeito ou a principal qualidade. Verdadeiro herói de Byron, Franz não podia, não diremos vê-lo, mas sequer pensar nele, sem imaginar aquele rosto sombrio nos ombros de Manfred, ou sob a touca de Lara. Tinha o vinco na testa que indicava a incessante presença de um pensamento amargo. Tinha os olhos de fogo de quem lê no mais recôndito das almas. Tinha o lábio altivo e sarcástico que confere às palavras que dele escapam a característica peculiar de se gravarem profundamente na memória dos que as escutam. O conde não era mais um jovem, tinha pelo menos 40 anos. Não obstante, percebia-se claramente que era feito para entusiasmar os jovens, percebia-se claramente que era feito para entusiasmar os jovens com que esbarrasse. Na realidade, por uma definitiva semelhança com os heróis fantásticos do poeta inglês, o conde parecia deter o poder do fascínio. Albert não media palavras sobre a felicidade em que ele e Franz haviam tido de encontrar um homem daqueles. Franz era menos entusiasta, mas apesar disso, sentia a influência exercida por todo homem superior no espírito dos que o cercam. Pensava naquele plano que o conde já manifestara por 2 ou 3 vezes de ir a Paris, e não duvidava que, com seu caráter excêntrico, seu rosto marcante e sua fortuna colossal, essa visita causaria um grande alvoroço. Contudo, não queria estar em Paris quando ele por lá se encontrasse. A noite se passou como as noites em geral se passam no teatro italiano, não com as pessoas a escutar os cantores, mas a fazer visitas e conversar. A condessa G pretendia encaminhar a conversa para o conde, mas Franz anunciou-lhe que tinha uma novidade muito mais recente para contar, e apesar das demonstrações de falsa modéstia a que se entregou Albert, relatou à condessa o grande acontecimento que nos últimos 3 dias constituía o objeto de preocupação dos 2 amigos. Na medida em que essas intrigas não são raras na Itália, ao menos a julgar pelo que contam os viajantes, a condessa não deu nenhuma mostra de incredulidade, felicitando Albert pelas primícias de uma aventura fadada a terminar de maneira tão satisfatória. Despediram-se e prometeram encontrar-se no baile do Duque de Bracciano, para o qual Roma inteira estava convidada. A dama do buquê manteve sua promessa,
Nos 2 dias seguintes não deu a Albert nenhum sinal de vida. Finalmente, a terça-feira chegou, o último e mais frenético dos dias de carnaval. Na terça-feira, os teatros são abertos às 10 horas da manhã, uma vez que depois das 8 da noite entra-se na quaresma. Na terça-feira, todos que por falta de tempo, dinheiro ou entusiasmo ainda não haviam participado das festas precedentes, misturam-se a bacanal, deixando-se arrastar pela orgia e contribuindo com sua parcela de barulho e agitação para o barulho e a agitação generalizados. Das 2 às 5, Franz e Albert acompanharam a fila, trocando punhados de confete com os coches da fila oposta, e os pedestres que circulavam por entre as patas dos cavalos e as rodas das charretes, sem que ocorresse no meio dessa terrível horda um único acidente, uma única discussão, uma única rixa. Sob esse aspecto, os italianos são o povo por excelência. As festas para eles são verdadeiras festas. O autor desta história, que morou na Itália durante 5 ou 6 anos, não se lembra de jamais ter visto uma solenidade perturbada por um único desses fatos que servem de corolário às nossas. Corolário às nossas, tá? Sim, o autor exagera seu tempo de permanência no país, todas somadas às passagens de Alexandre Dumas pela Itália giram em torno de 2 anos. 5 ou 6. Nossa, então o Dumas é um grande de um mentiroso, né, cara? Ele mente demais. Já mentiu um monte de coisa aqui nesse livro. Albert estava triunfante em sua fantasia de palhaço. Tinha no ombro um laço de fita cor-de-rosa, cujas pontas iam até os joelhos para não criar nenhuma confusão entre ele e Franz. Este repetira a fantasia de camponês romano. Quanto mais avançava o dia, mais o tumulto aumentava. Não havia em nenhuma de todas aquelas ruas, em nenhum daqueles coches, em nenhuma das janelas, uma boca que permanecesse muda, um abraço que permanecesse desocupado. Um braço, meu Deus, que permanecesse desocupado. Era uma autêntica tempestade humana, composta de trovões de gritos e de uma saraivada de caramelos, buquês, ovos, laranjas e flores. Às 3 horas, o barulho de latas percutidas ao mesmo tempo na Praça del Popolo e no Palácio de Veneza, atravessando com dificuldade aquele terrível tumulto, anunciou que o corso ia começar. O corso, como os Moccoli, é um dos episódios marcantes dos últimos dias de carnaval. Ao barulho dessas latas, os coches romperam instantaneamente suas fileiras e se refugiaram cada um na rua transversal mais próxima do lugar onde se encontravam. Todas essas evoluções são realizadas, de resto, com uma inconcebível habilidade e uma rapidez maravilhosa, e isso sem que a polícia precise sequer desmarcar um espaço ou traçar um percurso para cada um. Os pedestres encostam-se nos palácios, em seguida ouve-se um grande estrépito de cavalos e bainhas de sabres. Um destacamento de carabinieri com 15 deles à frente percorria a galope e em todo o seu comprimento a rua do Corso, desobstruindo-a para dar passagem aos Barberi. Barberi, tipo de cavalo originário da África do Norte. Quando o destacamento chegou ao Palácio de Veneza, o retinir de outra bateria de latas anunciou que a rua estava livre. Quase imediatamente, em meio a um clamor imenso, unânime, inaudito, passaram como sombra 7 ou 8 cavalos, excitados pelos gritos de 300.000 pessoas e pelas castanholas de ferro que pulavam em seus dorsos. Em seguida, o canhão do castelo de Sant'Angelo disparou 3 salvas. Era para anunciar que o vencedor era o número 3. Vencedor de quê, meu Deus? Imediatamente, sem outro sinal a não ser esse, os coches voltaram a se deslocar, refluindo em direção ao Corso, transbordando por todas as ruas como torrentes por um instante represadas, que se lançam todas ao mesmo tempo no leito do rio que alimentam, e o fluxo imenso recomeçou, mais rápido que nunca, entre as 2 margens de granito. No entanto, um novo elemento de barulho e agitação ainda viria a se misturar àquela massa. Os vendedores de Moccoli acabavam de entrar em cena. Os Moccoli ou Moccoletti são velas que variam de espessura desde o círio pascal até o toco de porão e que despertam nos atores da grande cena final do carnaval romano 2 preocupações opostas.
Primeira, a de conservar acesos seus mocoleto. Segunda, a de apagar o mocoleto dos demais. O mocoleto é como a vida. O homem só encontrou um meio de transmiti-la, e esse meio ele herdou de Deus. Mas este descobriu 1000 maneiras de confiscá-lo. É verdade que para essa suprema operação o diabo lhe deu alguma ajuda. O mocoleto é aceso em contato com uma chama qualquer. Mas quem descreverá os 1000 meios inventados para apagar o mocoleto, os foles gigantescos, os extintores monstros, os leques sobre-humanos? Todos então correram para comprar mocolete, Franz e Albert como os demais. A noite chegava rapidamente, e ao grito de Mocole repetidos pelas vozes estridentes de 1000 fabricantes, 2 ou 3 estrelas já começavam a brilhar em cima da multidão. Foi como um sinal. No fim de 10 minutos, 50.000 luzes cintilaram, descendo do Palácio de Veneza em direção à Praça del Popolo e subindo da Praça del Popolo para o Palácio de Veneza. Disse-ia a festa dos fogos fatos. Fogo fato! É impossível imaginar sem ter visto. Suponham todas as estrelas soltando-se do céu e vindo se misturar na terra a uma dança louca. Tudo isso acompanhado por gritos jamais ouvidos pelo ouvido humano no restante da face do globo. Nesse momento, mais que em todos os outros, as distinções sociais se apagam. O fascino agarra-se ao príncipe, o príncipe ao trasteverino, o trasteverino ao burguês. Todos soprando, apagando, reacendendo. Fatino, o porteiro. Se o velho Éolo aparecesse nesse momento, seria proclamado o rei dos Mocole e Aquiles, herdeiro presumido da coroa. Éolo, deus dos ventos, faz sentido, né? E Aquiles, o calcanhar, modelo de herói por excelência. Essa corrida louca e flamejante durou cerca de 2 horas. A rua do Corso estava iluminada como o dia. Distinguiam-se os traços dos espectadores até o 3º e 4º andares. De 5 em 5 minutos, Albert puxava seu relógio. Finalmente ele marcou 7 horas. Os 2 amigos estavam justamente na altura da rua del Pontefice. Albert saltou da caleche com seu mocoleto na mão. 2 ou 3 máscaras se aproximaram para apagá-lo ou arrancá-lo dele, mas Albert, feito hábil pugilista, nocauteou-os um depois do outro e continuou sua corrida em direção à igreja de San Giacomo. Os degraus estavam apinhados de curiosos e mascarados que lutavam para arrancar a tocha das mãos uns dos outros. Franz seguia a Albert com o olhar e ouviu pisar o primeiro degrau. Em seguida, quase imediatamente, uma máscara vestindo a abatida fantasia de camponesa com buquê esticou o braço e, sem nenhuma resistência da parte dele dessa vez, arrancou-lhe o mocoleto. Franz estava muito longe para ouvir as palavras trocadas entre eles, mas provavelmente estas nada tinham de hostil, pois ele viu Albert e a camponesa se afastarem de braços dados. Seguiu-os durante um certo tempo no meio da multidão, perdendo-os de vista na rua Tomacelli. De repente, o som do sino que decreta o fim do carnaval ressoou, e no mesmo instante os mocoles se apagaram como por encanto. Uma forte lufada de vento parecia ter destruído tudo. Franz viu-se na mais profunda escuridão. Simultaneamente cessaram todos os gritos, como se a poderosa lufada que carrega as luzes houvesse ao mesmo tempo carregado o barulho. Não se ouviu mais nada, a não ser o deslizar das charretes, levando os mascarados para suas casas. Não se viu mais nada, a não ser as luzes brilhando através das janelas. O carnaval havia terminado. 16. As catacumbas de São Sebastião. Franz possivelmente nunca sentira uma impressão mais contrastante em sua vida, uma passagem tão brusca da alegria para a tristeza, quanto naquele momento poderia-se dizer que Roma, ao sopro mágico de algum demônio noturno, acabava de se transformar num vasto sepulcro, por um acaso que só fazia aumentar a intensidade das trevas. A lua, que estava minguante, não deveria aparecer antes das 11 horas da noite. 11 horas da noite. As ruas que o rapaz atravessava estavam mergulhadas assim na mais profunda escuridão. O trajeto, pelo menos, era curto.
Ao cabo de 10 minutos, seu coche, ou melhor, o do conde, parou em frente ao hotel de Londres. O jantar estava servido, porém, como Albert avisara que não devia chegar tão cedo, Franz pôs-se à mesa com ele.